Oi, gente, voltei ao vivo. Agora eu já abri meu perfil. Pronto, Júlia já tá aí. Júlia me chama, me chama, me chama. Juliana me chama. Quero aprovar vocês, vocês têm que vir aqui fazer parte. Isso, muito bom, senão eu fico sozinha aqui. Gente, eu sou terrível. Se eu ficar sozinha, eu falo um monte. Olha a dificuldade da pessoa. A pessoa, Juliana Serafim, se não fosse você, imagina! Ia ficar só nós aqui. Esse meu celular daqui a pouco ele despenca, gente. Mas é normal, assim, a pessoa que é meio louca. Oi, Júlia! Juliana! Voltamos. Gente, Voltemos. a Marília caiu e eu não consegui fazer ela voltar. Não sei se ela conseguiu voltar. Marília, cadê você? Vou chamar ela lá no grupo nosso. A internet dela, não sei se vocês perceberam, assim, Ela tava estava meio ruim. oscilando a internet dela. Uhum. Bom, gente, para quem chegou agora, nós tivemos um pequeno problema técnico desta pessoa que estava com o perfil privado. Ainda bem que a gente tem uma organizadora muito legal que ela falou assim: olha, o seu perfil tá fechado, Clarissa, você tem que abrir o perfil. Agora deu tudo certo. E assim, para a gente recomeçar, assim, grande estilo, eu vou retomar um pouquinho daquilo que a Júlia falou, daquilo que a Juliana falou, enquanto a Marília aparece por aqui. E olha só, Júlia, você na sua fala, assim, a gente percebe muito que tem essa história também de cura, né? Uhum. Tem essa pegada aí da compreensão, né? Tem essa pegada de entender o passado, o presente, para poder construir um futuro. Então, eu queria perguntar assim para você, como é que você conseguiu, de onde você tirou força assim para você se reerguer, para você escrever uma história poderosa que incentivasse as mulheres? O que te inspirou assim na escrita do seu texto? Nossa, várias perguntas. Eu acho que assim, o momento exato que me inspira e me dá força, assim, eu compartilhei na minha história. Então vou deixar de spoiler. De spoiler não, vocês vão ter que ler a história para poder pegar essa resposta. Mas sobre o passado, eu acho que é difícil da gente conseguir essa cura, né? E eu vou falar que eu ainda estou em processo de conseguir, mas eu já entendi racionalmente, assim, que o que aconteceu comigo no passado, na verdade, é o que me fez chegar onde eu estou hoje, de uma maneira positiva. Inclusive, o primeiro subtítulo, né, do meu capítulo é Um Presente no Passado. Que o passado sendo um presente, mesmo tendo dor sendo um presente, por me fazer estar onde estou hoje. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender né, esse papel do passado na nossa vida, mesmo que tenha sido doloroso. Ele até nos permite, às vezes, ajudar outras pessoas, né? Assim, me ajuda hoje com o meu propósito de ajudar outras mulheres. Então, eu acho que isso é muito poderoso, assim, quando a gente consegue, mesmo assim, ressignificar, né, o que aconteceu no passado. E a outra pergunta eu esqueci. Onde que eu tiro força? Eu acho que é da gente, né? Assim, eu acho que eu morando fora do país, que eu fico muito isolada, né? Assim, eu vim sozinha para o Canadá. Então, eu não tenho família aqui e eu tive o parceiro, depois fiquei solteira, depois outro parceiro, mas enfim, a vida é minha. Eu acho que morar no exterior me ensinou isso, assim, que a minha felicidade, ou as minhas conquistas, o meu sucesso e também a minha tristeza e o meu fracasso, eles são frutos do meu trabalho, assim, de mim, né, do que eu faço. Então, eu acho que é realmente assim a gente tomar rédeas das nossas vidas para fazer acontecer, né, aprender com o que aconteceu no passado para fazer acontecer no presente e futuro. Menina, só um pouquinho, estou tentando adicionar a Marília aqui, ver se eu conseguir. Voltou. Aí, legal! Caiu aqui, gente. A vida como ela é. Não, e deixa eu contar uma coisa para você. Eu não tinha caído a minha ficha ainda que meu perfil era privado. Então a gente fechou a live e nós É, entramos de novo. Então,
Não perdeu nada, não, viu? Fica Não, tudo tranquila. bem, eu fiquei assistindo. Porque eu enviei a solicitação e ninguém me aceitou, gente. Estou me sentindo até excluída. Gente, eu fiquei A gente tão acho que assim. precisa trabalhar esse sentimento de exclusão da Marília Ela, também, né? brincadeira. Mas eu fiquei tão animada aqui com a conversa com a Júlia que eu não vi que tinha aqui embaixo, fica lá um vermelhinho. Não, eu fiquei aqui quietinha também, só prestando atenção. Bom, podemos pegar o Não, mas gancho já? continua, Júlia. Não, mas pode continuar. Não, a Júlia acho que tinha, né, já concluído. Finalizou? Já. Então eu vou fazer a leitura do mini currículo da Marília e aí vou Eu passar a tive palavra que- para você, Tá, joia. para você contar um pouquinho daquilo que você pode contar do seu artigo, né, gente? Sim. A Marília Carini é formada em administração de empresas, é coaching, mentora de novas empresárias no Grupo Mulheres do Brasil, coordenado pela Maria Luísa Trajano. É consultora de imagem e estilo e empresária da Carini Closet, uma boutique online. Em 2019, gente, olha que lindo, ó, fez uma transição de carreira após ressignificar a vida, né? Do mundo corporativo para o mundo interno, ajudando a desbravar outras mulheres. Marília, a palavra é sua. Obrigada, meninas. Boa noite para todo mundo que está aqui, né? Pessoal que se dispôs a estar aqui também online, acompanhando a live. Muito obrigada. E assim, eu não posso falar muito também. Eu acho que a gente até fez meio que um combinado, assim, para não dar muita informação, porque senão perde a graça, né? Mas o meu capítulo, eu falo um pouquinho de tudo que eu passei em 2019. É uma narrativa, né? E nessa narrativa, é como se eu estivesse dentro do hospital. Só para dar um gostinho, assim, para o pessoal entender. E o título tem também tudo a ver com a questão do hospital, que é embaixadora da eritromelalgia e da minha própria vida. Por que disso? A eritromelalgia, ela é uma síndrome rara, só resumindo, e eu descobri que eu tenho essa doença autoimune no ano passado, tá? Mas dentro de tudo isso, a história não é focada somente nesse tema, mas em questões que eu tive na minha infância, questões que eu tive que expor, colocar para fora, para que tudo isso pudesse ter um novo sentido na minha vida e que eu pudesse desbravar a minha vida para ajudar outras mulheres a se desbravarem externamente, né? Então, o recado que eu quero deixar, assim, de resumo do meu capítulo é basicamente isso. Questões mal resolvidas, sair do vitimismo, né? Porque nessa vida a gente não tá aqui para andar de muleta sobre o que aconteceu. O que aconteceu não nos define, né? Eu tenho absolutamente certeza disso hoje, antes não. Me vitimizei por muito tempo, né? Aquela coisa, a síndrome da coitadinha, da boazinha. E hoje não mais. Hoje eu sei falar não. Hoje eu aprendi a cuidar de mim. Hoje eu aprendi a olhar para o próximo com empatia, porém respeitando os meus limites. Porque se a gente só querer agradar a todos, a gente acaba deixando de fazer a nossa história, né? Mas basicamente isso, gente. Uma história muito legal. O pessoal da editora gostou bastante. E vai ser um bafafá, viu? Pode ter certeza. Muito bom, Marília, muito bom, muito bom. Vai ser um bafafá. Eu gosto muito quando você diz isso, assim, né? Assumir o protagonismo, né? Às vezes a prática do vitimismo acaba colocando a gente numa situação que a gente não reconhece. Você vive aquilo, mas você não reconhece, né? E é legal poder mostrar para outras mulheres e para outras pessoas que é possível sair desse círculo vicioso, né? Que inclusive a gente acaba se acostumando com isso, né? Então, acho que a leitura do seu capítulo vai ser interessantíssima. E estamos ansiosos. E aí já vi aqui muita gente falando que tá louco para ler o livro, né? Que quer saber como que as coisas vão acontecer. Enfim, muito bom, muito bom.
Eu vou fazer a apresentação do meu próprio texto, né? Do meu próprio capítulo. Enfim, e aí a gente vai passar por uma rodada. O pessoal que está aí no chat com a gente pode fazer perguntas também. Eu já tenho aqui uma pergunta para a Juliana. A Juliana acho que caiu agora aqui na nossa live, mas já ela está de volta. Mas eu vou aproveitar para falar, então, até ela voltar. Acho que ela já está voltando. Juliana já está voltando. Ju. Ó, o pessoal tá adorando o nome do livro, né? É isso aí, gente. É isso aí. Voltei, gente. A vida como ela é, né? Exatamente. Exatamente. Bom, eu fiquei de apresentar o meu próprio mini currículo, gente. Então, eu vou ler assim como se fosse ela, né? Ó, olha que legal. Ó. A Clarissa Botega, que sou eu, jurista, professora universitária. Tem alguns alunos meus que estão aí. Tiziano é um aluno muito importante na minha vida. Eu uso ele de referência, né? Sou escritora e sou pesquisadora na área de políticas públicas e cidadania. E vou falar, assim, acho que um minutinho só sobre o meu texto. O meu texto tem um título bem interessante, bem legal, que é O Sabor Agridoce da Liberdade. Então, vocês conseguem imaginar, assim, alguma coisa, né? Meu Deus, o que ela está escrevendo de empoderamento feminino, né? De vivências com esse título. Porque na minha visão, toda essa transição que a gente faz, ela é muito dolorosa, né? Por isso é o sabor agridoce da liberdade, porque você come um saco de sal, você passa muita dificuldade, você tem que curar suas próprias feridas, para você conseguir alcançar a liberdade que você quer, que fique bem claro isso, que a liberdade não é algo que te vendem, não é algo empacotado. A liberdade é aquilo que você busca, é como você se sente bem. E no meu texto, como eu sou jurista, né, sou da área do direito, eu abordei as dificuldades que as mulheres têm em conversar com os amores da vida sobre questões patrimoniais. Como, por exemplo, antes de casar, como que eu consigo tocar no assunto do regime de bens do casamento? Como é que eu abordo, né, o meu noivo? Olha só, como que eu chego pro cara que eu amo e falo para ele assim: olha, a gente vai casar, mas eu queria conversar com você sobre regime de bens. Eu não sei se eu quero casar nesse regime da comunhão parcial. Talvez eu estivesse pensando em outra coisa. É muito difícil na sociedade que a gente vive hoje. Existem vários tabus, né? Que a mulher não pode conversar, que a mulher não pode se meter, né? A mulher aplicando em ações na bolsa, como assim? Quem te ensinou? Não, ninguém me ensinou. Eu aprendi sozinha, eu pesquisei, né? Eu posso. Então, eu conto a história da Bia, uma mulher muito apaixonada, mas que não aceitou essas regras de uma sociedade machista. E ela pediu para conversar, sim, sobre questões patrimoniais. E ela passou por essa fase de comer um saco de sal, mas no final ela achou que a liberdade tem um sabor muito doce. Esperem o livro aí e vocês vão se divertir muito com a história da Bia. Tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar aí com todas essas histórias que recheiam esse livro poderoso. Quem está assistindo, eu vou dizer, é um livro poderoso. Vocês não têm noção do barulho que a gente vai fazer. Mulheres, a hora é agora. Você vai se identificar num desses capítulos, numa dessas histórias maravilhosas contadas pelas coautoras. Mais de 30 mulheres contando as suas histórias, as suas visões de vida e tentando ensinar de alguma maneira como que você, mulher, vai se empoderar também. Porque a gente fica falando, né, meninas, de empoderamento, mas e aí, como é que isso funciona? E aí eu vou aproveitar o gancho e vou falar para Juliana, né, uma conversa que a gente teve ontem. Juliana, qual a importância do passado para a gente construir um futuro? Muito grande. Muito grande. Mas, como nós vamos puxar até aquele assunto ontem, né? Foi um bate-papo bem legal que nós tivemos, né? Então, a gente olha que eu trago também que está dentro dessas dores emocionais, né? Quando a gente fala, você pega uma mulher moderna que ela quer ter um casamento estruturado, que ela quer ter tudo. Aí ela entra numa questão onde ela não consegue, né? Como você acabou de trazer,
onde ela não consegue debater a questão de regime de bens, nome, sobrenome, que hoje a legislação ela permite tanto que o homem utilize o nome da mulher, o que eu praticamente, durante o período que eu advoguei, eu não vi isso, como a mulher utilizar o nome do homem, né? Isso pela nova legislação. E aí, como que isso vem do passado também? A gente precisa olhar os comportamentos dos nossos pais, dos nossos avós, como que eles agiam lá atrás e que faz com que nós, mesmo pensando de forma diferente, acabamos de forma inconsciente seguindo o mesmo caminho que eles. Então, muitas vezes eu falo, não, isso eu não vou fazer. Só que na hora que eu chego para tomar uma decisão que ela vai contra a história da minha família, a história das mulheres, vamos colocar a questão mulheres, então a gente vai olhar esse lado, né? Essa linhagem feminina lá atrás, como é que eu me permito ser diferente delas? Se eu for diferente delas, eu não serei igual, eu não farei parte dessa família. Eu serei olhada de forma diferente, eu serei o patinho feio, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, a gente, mesmo sabendo e pensando de forma diferente, a gente acaba seguindo esse mesmo padrão, essas mesmas dores, esses mesmos comportamentos, né? E até foi bem interessante, porque dentro da discussão nós colocamos que nenhuma das 4 tem o nome do marido, né? Foi até bem interessante isso. Essa foi uma discussão legal. Foi. E é um padrão das nossas famílias, de carregarem os sobrenomes, né, dos maridos, e nós mesmos, nós somos fora da curva, nós somos os patinhos feios das nossas famílias. Nós decidimos que nós não iríamos usar o sobrenome deles. Mantivemos como os nossos nomes de solteira. Por N razões, mas cada uma tomou essa decisão, né? Eu acho legal a gente falar sobre isso, assim, que não é o problema de usar o sobrenome do marido ou não, né? Como a gente conversou ontem. O grande X da questão é você ter oportunidade de discutir isso e tomar uma decisão. Porque usar ou não o sobrenome do marido impacta na sua vida, né? Tem um impacto direto. Se você vai usar o sobrenome, você tem que mudar toda a sua documentação, etc. E se você não for usar, como é o nosso caso, muitas vezes as pessoas perguntam, mas você é casada? Por que você não usa o sobrenome do marido? Como se fosse uma coisa assim de outro planeta, né? Então é importante que a gente deixe claro isso, que o que a gente defende aqui é que você, mulher, tenha consciência das suas atitudes, do seu papel social, do seu papel familiar, do seu papel profissional. Não que você use ou não use o sobrenome, mas que você tenha o poder de decidir se você quer usar ou se você não quer usar. Eu acho que isso é muito importante ter essa consciência, né? Marília! A gente trazer a opção, né? É a gente trazer a opção. Marília, você tem conhecimento e você tem escolha. Eu queria fazer uma pergunta para Marília. Desculpa, Ju, mas eu tô aqui me coçando para fazer pergunta para Marília, que eu já fiz para vocês aí. Eu perguntei assim para Júlia, acho que não sei se tu viu ou se tu já tinha caído, eu perguntei assim para ela a inspiração dela, né, de onde que ela tira força e tal. E aí, como no teu capítulo também tu coloca uma história bem pessoal, eu queria saber se você pode assim contar um pouquinho da onde vem essa tua força. Eu acho que primeiro eu fui criada à base de tudo, sempre na minha família foi assim, primeiro Deus, e independente se a pessoa acredita em Deus ou não, isso daí é um fator que a gente não vai entrar muito no assunto, mas assim, para mim, tá? Eu, Marília, sempre coloquei Deus no princípio de tudo da minha vida. Entrego nas mãos dele e falo, Senhor, me ajuda. Desde muito nova, muito criança. Porque desde muito nova, eu até relato isso no meu capítulo, eu tive que amadurecer e me tornar uma mini adulta, né? Então, a minha mãe, para mim, foi uma pessoa que eu me espelhei muito, só que ao mesmo tempo eu sou muito diferente dela, né? No sentido, assim, ela é uma pessoa extremamente tranquila, ponderada, vamos dizer assim, uma mulher de classe, né? Eu não, eu sou mais uma pessoa que, se eu não gosto eu falo, eu grito,
Hoje não mais, estou mais, né, com muita cautela. Eu acho que o amadurecimento vai trazendo novas personalidades para nós, não mudando, vamos dizer assim, a nossa raiz, as nossas origens, né? Mas eu sempre me espelhei em mulheres fortes. A minha mãe, para mim, é uma mulher forte, me espelhei nela em relação a ela trabalhar, cuidar da casa e fora tudo isso, ela tinha alguns problemas de saúde. Então, eu acho que isso tudo levou em consideração o respeito que eu tinha para ela. E eu sempre ajudei a cuidar dos meus irmãos quando eles eram pequenos. Eu ajudava a cozinhar. Isso eu tinha 11 anos, né? Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam muito, mas é verdade. Eu fazia coisas que eram para que um adulto fizesse, e não eu, uma criança. E eu não me vanglorio falando quando eu tive que amadurecer muito jovem, muito nova, porque isso não é legal. Eu acho que na nossa vida existem etapas. Essas etapas, elas não podem ser puladas. E eu pulei uma fatia gigantesca da minha infância, associadas a medo, associadas a um pai alcoólatra, né? E não é fácil, gente. Eu confesso que eu amadureci por obrigação e por defesa mesmo. Por uma questão de defesa. E eu falo, eu tenho 2 filhas, a Marina de 14 anos e a Valentina de 8. Eu não sei se nenhuma das duas, ou uma das duas, enfim, teriam esse feeling, né? Essa questão, talvez por dias atuais a gente proteger tanto, talvez não querer ensinar tantas as coisas do mundo e esperar um pouquinho mais. Comigo foi bem diferente. Então eu falo, acho que nada é por acaso. O que a gente passa, a gente tem que passar, né? E até coloco isso na minha introdução, que tem coisas que a gente passa na vida que a gente só vai entender no futuro. O quanto era necessário para o amadurecimento mesmo, tanto espiritual, quanto pessoal, quanto profissional, e tudo anda de mãozinha dada, não tem jeito. Legal, acho que é uma ótima percepção, né? De que a vida não é feita só de flores, né? E champanhe e felicidade. A gente passa por momentos bastante tensos, bastante difíceis, mas o importante é isso, né, Marília? Acho que a tua mensagem, assim, bem direta é tentar localizar a força e pegar essa força que vem de dentro e se reconstruir, né? Com certeza. Eu falo para vocês, eu por muito menos poderia ser hoje uma pessoa alcoólatra, usuária de drogas, uma pessoa que talvez desinteressada pela vida, enfim, N fatores que poderiam contribuir a isso hoje, na minha atual vida adulta. Mas eu não deixei que isso dominasse. Eu queria algo diferente para mim. O que eu via era exatamente o que eu não queria para mim, né? Porque tem muito disso. O que a gente passa dentro de casa, a gente traz, né? Isso! Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a Júlia falou, né? Da gente se reinventar, né? Deixar um pouco esse passado amargurado ser trabalhado para a gente se reconstruir. Tem coisas que a gente não tem muito controle, né? Acho que a Juliana também é nessa pegada, né? Da gente conseguir... Porque não adianta só ficar reclamando, né, meninas? Assim, nossa, eu sou uma coitada, eu passei por essa dificuldade, por aquela, e eu não vou ser nunca ninguém, né? Até eu tenho uma pergunta para a Juliana, né, que trabalha com essa questão da terapia sistêmica, assim. Você escuta muito mulheres dizerem assim que não podem isso, que não podem aquilo, que não conseguem tal coisa. Você escuta muito isso? E se você escuta isso, como que você trabalha com as mulheres assim para a gente tentar virar essa chave? Como é que isso funciona? Na verdade, quando chega, vem a questão das limitações.
e sempre vem a dor no sentido assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... É uma palavra, a Júlia e a Marília também são coach, e essa palavra, né, eu tenho que, ela é pesada, né? A gente não tem que nada. Então, elas chegam normalmente falando, eu não entendo o porquê que eu tenho que ser desse jeito, porque eu tenho que fazer assim, ou que eu tenho que fazer assado. Então, como que a gente faz? A gente pega a história, a gente faz uma anamnese inicial, vai entender, as perguntas elas são muito direcionadas ao passado. Como era a relação com seu pai? Como era a relação com a sua mãe? O que aconteceu na história dessa família? A gente pega alguns ganchos nesse sentido. Porque além dessa questão sistêmica, a gente também trabalha com crenças que também são instaladas e muitas vezes as crenças também vêm de um sistema de crenças. Então, a minha avó acreditava assim, a minha bisavó acreditava assado, minha mãe acreditava e eu também acredito. Então, é passado de geração em geração. Então, quando a gente vem com essa questão, com esse olhar sistêmico, a gente está olhando lá para trás. Não, nem tudo está lá atrás. Muitas coisas estão realmente dentro da atualidade, dentro do presente. Até como eu expliquei, o coaching estrutural sistêmico, ele é um modelo europeu de coaching. Ele é diferente do modelo americano. Então, ele tem 3 visões. Ele vê o passado, presente e futuro. O americano, a gente costuma olhar o presente para o futuro. Né? A gente se empodera a partir de hoje, qual é o meu foco no futuro. No estrutural sistêmico, a gente olha o que aconteceu lá atrás, a gente ressignifica através da programação neurolinguística. Não que vá mudar a história não se muda. O que muda é o sentimento e a visão daquela criança, porque muitas vezes isso acontece na fase infantil, né? A gente muda aquele sentimento e aquela sensação diante de uma situação. E aí a gente traz a pessoa para a vida atual com um sentimento diferente. Porque muitas das vezes nós somos impedidos de tomar ações em razão de sentimentos. Mas são sentimentos muito profundos, que às vezes a gente nem sabe que tem. É muito interessante. Através da hipnose, a gente usa várias técnicas para chegar à causa raiz. Então, a mulher hoje, ela tem todos os desafios de uma sociedade machista, que a gente enfrenta isso muito até hoje. Porém, existe muito também o machismo dentro da mulher. Exatamente. Onde ela também não consegue se colocar diante de uma situação. Então, existe o contraponto. E até o que nós conversávamos ontem. Quando a gente vê uma situação desafiante de uma mulher, você, o Clarissa, que ainda atua bastante na área do direito, né? Quantas vezes a gente esbarra em situações onde a mulher ela se coloca assim, ai, mas foi ele que provocou essa situação. Ok, ele provocou. E por que eu me coloquei numa situação com essa pessoa? Sim. A pergunta ela sempre volta para nós. Então, existe essa sociedade machista, mas nós como mulheres, nós precisamos parar e falar assim, o porquê que eu preciso estar vivendo isso? O porquê que eu me coloquei nessa situação? O porquê que essa situação chegou até mim? O que eu preciso aprender com isso? E não ficar dentro do papel de vítima, como a Má falou, né? A gente fala, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morrerei assim. A gente costuma até usar um pouco essa questão da síndrome. Não, gente, nós podemos mudar. Nós somos seres mutáveis. Sim. A gente pensava há 10 anos, como a Marília mesmo trouxe, né? A postura e a forma como ela pensava há 10, 20 anos atrás, não é a mesma forma como ela pensa hoje. Não. Então, assim, nós temos a plasticidade do nosso cérebro, ele faz com que a gente mude também de comportamento. Isso a neurolinguística ela traz pra gente. São ciências. Não é que a gente está aqui falando a Deus dará, não. Olha, essas sistêmicas, vocês estão falando do quê? Não, isso são estudos. Eu posso trabalhar uma pessoa com traumas, com dores, levando ela e ressignificando aquela história. Não mudando a história, mas ressignificando o sentimento e o olhar para aquele momento. E trazendo hoje. E aí, quando a gente vem para cá, ela fica empoderada, ela consegue ter atitudes, ela consegue ter comportamentos sem carregar uma dor. Posso falar uma coisa, gente? Aproveitando aí o gancho. Claro, claro. Aí depois você fala. Eu aprendi na dor. Da forma que a Juliana falou.
a forma de quando a mulher ou o ser humano consegue descobrir que existem feridas, que existem coisas a serem tratadas, né? Que foram sempre colocadas ali debaixo do tapete ou de alguma forma que nunca foram exploradas. No meu caso, eu tive que passar por uma depressão profunda, uma síndrome do pânico, que eu desejei a morte, de verdade. Eu parei lá no fundo do poço mesmo, e por N questões, e o maior motivo foi essa questão da minha criança interior, vamos dizer assim, não ter sido curada, não ter sido acolhida da forma necessária que ela precisava. Então, quando a gente tem a oportunidade de curar esse sentimento ou algo do passado que ficou a ver, vamos dizer assim, a ser curado ou tratado ou falado com alguém, porque a partir do momento que você expõe isso já alivia tanto, gente. É um peso que sai daquele buraco, aquele nó da garganta vai desatando, é impressionante. Então, quando você expõe isso de uma certa forma, você já vai se libertando. E foi quando eu fui melhorando. É impressionante. Eu acho que essa mensagem aí pode ficar para todo mundo. Se você tem algum problema que está mal resolvido, é necessário colocar isso para fora e curar, porque em algum momento isso daí vai, tipo assim, bater na porta aí da sua vida e vai cobrar, assim como aconteceu comigo. E foi na hora da dor. Eu ia falar só, eu acho que a sua fala tem muito a ver com a ponderação que eu ia fazer, que é essa palavrinha mágica, que não faz milagres, mas é uma palavrinha que a gente tem que carregar, que é ressignificar, né? Como a Juliana falou, é muito difícil você mudar o passado, ou praticamente impossível você mudar efetivamente o passado, mas você pode ressignificar, né? Você, como a Júlia colocou no começo, assim, parar do vitimismo, né? E pensar assim, eu vou ressignificar isso e vou criar uma história diferente a partir de hoje, a partir de agora, a partir de um determinado momento. Aí eu queria perguntar para vocês assim, ó, vocês perceberam o momento em que isso aconteceu na vida de vocês, essa virada de chave, assim? Pergunto para a Júlia e para a Marília, né, que contaram um pouquinho dessa questão mais pessoal. E também pergunto para Juliana, porque ela fez transição de carreira, assim. Então, vocês perceberam a hora de virar a chave? Como foi para vocês? Para mim, eu acho que foi, assim, profissionalmente. Eu acho que quando eu cheguei em um estágio profissional que eu almejava muito e que eu consegui num outro país, que eu cheguei sem falar a língua fluente e que hoje estou, acredito, fluente. Então, assim, de eu olhar e eu vi assim, a hora, hoje o salário mínimo é 15 a hora, dólares, né? Que assim, hoje você não vive, basicamente, com isso. Quando eu conto para as pessoas que moram aqui, elas olham assim, como assim? Você fazia esse tanto que era muito pouco, assim, mal pagava as contas. Então, quando eu olho para trás de como que eu cheguei no Canadá, sem inglês, sem dinheiro, mudei de carreira, né, para o marketing, aí eu estudei aqui e cresci, assim, chegando nos lugares que eu queria chegar, né, digamos. Então, eu acho que esse, para mim, é o momento que eu me senti, assim, estou no caminho certo, estou conseguindo e conquistando o que eu almejo. Foi muito no profissional, assim. Marília, Juliana, quem continua? Bom, no meu caso foi passando mesmo pela dor. Foi quando eu me vi em um divisor de águas. Ou eu vou, eu fico assim, preciso fazer alguma coisa da minha vida. Porque ficar na cama, ficar à base de quase 40 remédios por dia, sem dormir. Eu era praticamente um zumbi. Eu falo, eu era um corpo que existia.
a alma, nem sei se eu tinha mais a alma, porque era um absurdo a forma que eu enxergava as coisas. Eu não via cor, eu não via alegria, eu não tinha sentimento. Nem eu era apática, extremamente apática, então a vida não fazia mais sentido. E aquilo para mim era inaceitável. Minhas filhas vinham conversar comigo, a pequena abria a janela, mamãe, você precisa ver o sol, você ama o sol, entendeu? Tipo, não combina com você. E eu ouvi isso de uma menina tão nova, de 6 anos na época, para mim foi muito doloroso. Então, a partir daquele momento, eu me vi num conflito interno muito forte e eu precisei optar mesmo. Ou eu vou mudar, vou fazer diferente, ou eu continuo dessa forma. E até quando eu não sei como eu vou aguentar. E aí eu decidi mudar. E graças a Deus, deu tudo certo. Um exemplo, uma força aí interior fantástica. Palmas para vocês. Imagina. Juliana. É interessante, porque assim, eu não trago a minha história, mas a mudança, a transição também veio de uma dor. Foi na época da maternidade. Então, eu me tornei mãe em 10 meses de 2, numa diferença de 10 meses de 2 crianças. Os meus filhos são adotados. E aquilo, para mim, mexeu muito internamente. Eu já tinha passado por um período de depressão pós-aborto. E aí eu já tinha me recuperado, ou pelo menos eu achava, porque quando a maternidade bateu na porta novamente, toda aquela minha dor emocional escondida, ela emergiu. Então isso acabou me levando à busca de um autoconhecimento. E dentro dessa minha trajetória foi onde eu conheci a linha sistêmica, que para mim, para o meu mapa, fez um sentido enorme, né? Eu fiz primeiramente o coach americano, para mim inicialmente não fez muito sentido. Depois ele passou, aí depois eu fui buscando outras terapias e até que eu cheguei a essa questão do estrutural sistêmico, que para mim começou a fazer muito sentido. Como eu sou facilitadora, trava-língua, facilitadora em constelação familiar, a constelação também, ela me trouxe muitas respostas e fez muito sentido para mim. Então, eu vim também de um quadro de depressão. Eu vim de uma maternidade que, de repente, do dia para a noite, em questão de 10 meses, eu tive praticamente 2 gestações que caíram, que elas chegaram repentinamente. E tem todos aqueles desafios de você pegar uma criança que vem de traumas muito profundos, né, tão pequenininho, que já passou por tantos traumas, e você ter que trabalhar essa criança e você ter que se trabalhar, porque também é muito desafiante para nós, pais adotivos, essa situação. Não é só para a criança que chega, para nós também. Por mais que a gente já esteja preparado, que a gente esteja na fila, que nós estejamos esperando, quando acontece, é muito desafiante. É uma dor, é um impacto. E eu costumo dizer, eu cheguei a questionar essas questões de adoção. Hoje eu até entendo um pouco quando acontece as devoluções, porque a gente acha que está preparado para viver isso, e nós não estamos. Só que, às vezes, onde entra as dores emocionais que eu trago também, eu não quis trazer esse tema para o livro, eu acabei trazendo o outro, eu fiquei na dúvida na época. Porém, por nós não olharmos para as nossas dores, por a gente não se conhecer, a gente não assumir as rédeas da nossa vida, a gente acaba tomando decisões que depois impactam terceiros. No caso de uma adoção, impacta uma criança. Né? Então, eu acabei, quando eu busquei tudo isso, e para mim foi ótimo, porque eu compreendi sistemicamente o que é uma adoção, o que eu precisava trabalhar em mim, o que eu preciso trabalhar com os meninos, o que eu preciso trabalhar dentro do meu relacionamento com meu marido, porque quando você adota, você impacta todo o sistema dentro de casa, não é apenas você. Então, quando eu vim, eu também vim. E eu já gostava, desde a época de faculdade, eu sempre gostei da psicologia, quando eu fazia lá da parte de psicanálise forense, eu adorava, né, tentar entender o comportamento humano. Então, acabou sendo uma brecha para essa mudança vir de vez também. Que legal! Você podia compartilhar também a sua virada de chave. Você está entrevistando a gente. Eu ia falar isso para ela.
Eu ia pedir para ela comentar aqui com todos nós, inclusive com o pessoal que está aí assistindo e acompanhando a live, Clarissa, o momento mais desafiador para você em relação ao teu crescimento pessoal e desafiador que você precisou tomar aí as rédeas da tua vida. Bah, meu Deus, mas é uma pergunta assim tão profunda, porque... É porque você é tão inteligente que se eu fizer uma pergunta muito fácil, eu vou bugar Imagina! Aqui. Não, eu queria dizer assim, eu até ia fazer uma outra pergunta para vocês, e vou fazer, não vou pular, não. Tá. Mas aí eu já vou responder a minha parte, assim, porque eu ia perguntar assim, né? Em que momento você viu esse capítulo desse livro com esse título que é tão instigante, né? Em que momento você se enxergou, né? E o que significou para você? Então, eu já vou responder, né, a sua pergunta e já vou emendar essa resposta dizendo o seguinte: eu fui criada pelos meus pais, inclusive minha mãe tá me assistindo, eu não posso falar muita bobagem, né, mãe? Ó, mãe, eu te amo, tá? Ó, mas eu fui criada para ser liberta. E isso tem uma parte boa e uma parte ruim, né? A parte boa é que você é dona eu vou falar assim, né? É dona da sua porra toda, né? Você é dona da sua vida, você é dono do seu nariz, você, enfim, na nossa reunião de ontem eu contei, eu já fui casada e, tipo, meu marido, eu não tava feliz naquele casamento e eu cheguei, chutei o pau do barraco e falei, ó, cada um por si, Deus por todos. Então, assim, eu sempre fui muito liberta, né? Então tem essa vantagem, né? Mas também tem os riscos, né? Porque quando você toma a decisão de ser muito liberta, as pessoas também te empurram para a liberdade, né? Por exemplo, assim, eu não tenho muito colo. Eu não tenho colo do meu marido, eu não tenho colo da minha mãe, não tenho do meu pai, não tenho das minhas amigas. Eu sou a pessoa que dá o colo. Todo mundo que tem problema, ai, Clarice, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí a gente acaba crescendo com isso, crescendo. Então, assim, na verdade, na minha vida pessoal, eu passei por alguns perrengues grandes, né? Eu, assim como a Ju, eu também tive um aborto, foi espontâneo, foi muito difícil. Eu passei momentos muito, muito difíceis. Mas eu acho que a decisão mais difícil da minha vida foi parar o tratamento para engravidar. Assim, foi algo que, inclusive, acarretou um rompimento na família. Nós tivemos bastante problemas com amigos, com médicos e com a família e com todo mundo, porque nesse momento julgaram a Clarissa como fraca. Você é fraca porque você não quer prosseguir no tratamento para engravidar. Mas eu não aguentava mais. Tudo que vocês estão falando aí de depressão pós-aborto, depressão depois de 3 tentativas de engravidar e 3 abortos seguidos, assim, então eu acho, Marília, que na minha vida pessoal a decisão mais difícil que eu já tomei foi parar o tratamento para engravidar. E é engraçado assim, porque o motivo não foi dinheiro, o motivo não foi saúde, o motivo não foi fraqueza, o motivo é que eu não queria mais passar por aquilo. Para mim já chegou ao meu limite. Mas eu não escrevo sobre isso no livro, quem sabe, né? Um próximo livro, né? 2ª edição, 3ª edição, quem sabe a gente, né? Aborde sobre isso. Mas eu acho que a minha virada de chave nessa questão de me tornar uma mulher mais liberta do que eu já era, foi essa decisão. Foi uma decisão muito difícil. Até hoje eu penso assim, meu Deus, como eu consegui ter forças para tomar essa decisão, né? E é isso, mas eu gosto muito de falar outra coisa, assim, gente, eu sou muito positiva, eu sou muito pra frente, assim, eu sou professora há 18 anos, então eu gosto de animar todo mundo e falar que o mundo é lindo e essas coisas todas. Então, eu vou para minha segunda pergunta, eu vou ser a primeira a responder agora, mas vocês vão responder porque eu quero ouvir vocês. O que significa ser dona da porra toda? Sabe, assim? E aí, meninas, vocês vão me perdoar, eu vou ser a primeira a responder, mas talvez vocês se vejam muito na minha resposta. Porque, assim, quando o convite do livro chegou para mim,
chegou com essa conotação, né, de empoderamento feminino, de servir de exemplo, sabe, de ser, de transformar vidas, de inspirar mulheres. E quem está dentro da sala de aula sabe que o teu aluno olha para você e você é a rainha da cocada, né? Tu tá ali e o aluno olha, e a aluna olha e fala, meu Deus, eu quero ser desse jeito, eu quero me empoderar assim. Então, quando o convite foi feito e eu vi o título do livro, aquilo para mim foi muito impactante, apenas de pensar na possibilidade de incentivar outras mulheres a assumir as rédeas da sua própria vida. Seja ressignificando o passado, seja tomando uma decisão de conversar assuntos que, entre aspas, as mulheres não poderiam conversar, seja se curando, né? Como a Marília falou, olhando para dentro e pensando assim, puxa vida, isso aqui não sou eu, né? Eu preciso me curar, eu preciso me libertar dessa dor de alguma maneira. Né? Seja como a Júlia falou assim, eu preciso dar um salto, não é nem um passo. Eu preciso dar um salto para eu conseguir olhar para o lado, olhar para trás e ver um horizonte além de tudo isso. Então, para mim, ser a dona da porra toda é isso. É assim, servir para outras mulheres como inspiração para a construção de um futuro melhor. Agora tá com vocês! Vamos lá, meninas, quero saber. É isso. O ser a dona da porra toda entra muito no que você falou, né? Dessa questão do olhar, de trazer. No meu caso, eu, na época, quando a editora entrou em contato comigo, eu escrevo a minha história de adoção, esse dilema todo que eu vivi, ou eu já coloco exatamente as possibilidades que toda mulher tem de sair de uma situação e ir para outra. Fazer a ponte de mudança. E a gente estava vivendo bem no meio da pandemia, foi onde estourou a segunda onda, foi bem próximo, né? Que foi no segundo semestre do ano passado, ainda a gente estava naquela incerteza. A gente estava atendendo muitas mulheres com dores, com depressão, com ansiedade, tristeza. E aí eu peguei e falei, eu acho que eu vou para esse tema dessas dores, do quanto que a gente pode trazer de possibilidades e mostrar que o mundo não acabou. A gente não vive dentro de uma caixinha, a gente vive dentro de um oceano, né? Então a gente nós temos possibilidades, basta que a gente dê o primeiro passo. Eu até costumo falar, a minha ideia foi de trazer como que você subir degrau por degrau para chegar naquele objetivo lá em cima. Né? Não você dar um passo e pular, porque se você pular você pode cair. Você vai estruturando e aí buscar aonde está faltando degraus nessa escada e a gente ir encaixando dentro da terapia. Então foi essa a proposta. Quando eu fui convidada, e de uma certa forma também está ligada à minha vida, também a gente não tem como excluir isso da nossa vida, porque todas nós galgamos para chegar até aqui. Cada uma por um caminho, mas nós todas fizemos um trajeto para chegar onde nós chegamos. Né? Então, e assim, por mais que o que eu deixo, assim, eu poderia até deixar aqui uma frase dizendo que, assim, quem vê nós hoje na posição que nós estamos e fala assim, mas foi fácil. Não foi fácil, foi desafiador pra caramba pra gente estar aqui. Mas existe uma possibilidade. Basta que a gente se coloque para olhar para as nossas dores, que não é uma coisa simples, é uma coisa bem dolorosa, mas é necessário você curar essa dor para que você possa olhar para a luz, para você possa ter uma vida mais leve, para você possa tomar decisões, para você possa falar assim, eu fiz isso porque eu quis, eu não dependia emocionalmente de ninguém. Top. Então, a minha proposta na época do livro foi essa. Muito bom, muito Parabéns, Ju! Palmas. Júlia! Vamos lá, meninas. Então, difícil de falar depois da Clarice e da Juliana, que falaram tão bem agora. Para mim foi engraçado, porque quando eu assim, vi a proposta do livro, eu achei maravilhosa. Assim, eu sabia que eu já estava dentro, mas eu demorei para me conectar com o nome. Assim, eu até ficava meio com vergonha, assim, quando me perguntava, eu falava, nossa, meu Deus, é a dona da porra toda. Assim,
Para mim demorou e na verdade demorou muito, porque foi na nossa reunião que no início da nossa live eu comentei que a gente teve a reunião com todo mundo. E quando eu fui ouvindo cada história que eu fui sentindo, assim, eu acho que eu sozinha não consegui carregar esse título, sabe? Às vezes é a síndrome da impostora em mim aí, que não me permitiu ser dona da porra toda, apesar de que na minha história eu falo assim, eu sou dona da minha vida, né? Que eu sou. Quando fala da porra toda, eu já fiquei meio assim. Acho que eu ouvi todas as histórias, eu realmente me senti assim muito conectada e honrada e feliz de fazer parte desse projeto e que a gente é muito, a gente é capaz de muito mais do que a gente imagina, né? Todas nós. Assim. A gente consegue o que a gente quer, eu acho que a gente tem uma mente muito poderosa, todas nós, e que quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. Então, assim, todas nós podemos, né, chegar nesse lugar. Então, é isso. Muito bem, isso aí. Parabéns. Bom, gente, o significado do livro, para mim, deu tão match, vamos dizer assim, deu tão aquele match, tipo, sabe? Combinou tanto comigo, com a minha história. Não fiquei assustada. Eu lembro que quando a editora fez o convite, eu tinha acabado de sair do hospital, da minha internação, enfim. E eu olhei pra mim, assim, acabada, sabe? Olhei no espelho e falei, meu Deus, o que eles querem comigo? Tipo, será? Será que é verdade? É verdade? Será que é a pegadinha do malandro? É alguém com graça pro meu lado? É sério, eu juro que eu achei até que fosse uma brincadeira. Mas depois, com o andar da conversa e reuniões, enfim, eu fui caindo a real e fui caindo a ficha. Eu falei, gente, eu sou a dona da porra toda, eu sou a dona da minha vida, eu sou a dona das minhas escolhas, eu sou responsável pelo que eu faço e eu sou filha de Deus, eu sou uma deusa. Praticamente isso. Eu me achane, sabe, com o tema do livro. E quando eu comentei, eu lembro com a minha mãe, meu Deus, esse nome que é. Eu falei, mãe, se acostuma, querida. Ou vai ser pelo bem ou pelo mal. Você vai se acostumar, porque é isso aí. A dona da porra toda é a mulher que faz acontecer, que acorda cedo, que sai para trabalhar, que cuida dos filhos, ou que se não tem filhos, ela corre atrás dos seus objetivos, mas cada uma tem aquela pontinha no coração que sabe que vai contribuir para a evolução de outras mulheres. Eu acho que todas nós aqui e as demais coautoras temos muito em comum quando a gente traz esse assunto de transformar, ressignificar e usar a nossa história como exemplo, né? Um grande fator aí para levantar a bandeira aí do empoderamento feminino. Eu acho que é tudo isso aí. E tudo que vocês falaram, lógico. Olha, gravei aqui, ó, transformar, ressignificar e inspirar. Acho que resume muito bem aí a intenção do próprio livro e das nossas ideias, né? Eu acho que ouvindo todas nós, e com certeza nas próximas lives as outras coautoras vão arrasar. Mas eu acho que a mensagem final que a gente poderia deixar aqui são essas 3 palavrinhas mágicas, né? Transformar, ressignificar, não sei, Juliana, Júlia, Marília, me ajuda aí nessa ordem, né? Não sei, talvez inspirar primeiro, ressignificar para transformar, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Eu até colocaria uma palavra assim de aceitação, antes da transformação, né? Porque se a gente não aceita a nossa história, a gente não tem como transformá-la. Esse é o primeiro passo. É olhar e aceitar, e depois a gente parte para ressignificar, para transformar, para empoderar. Mas também, Juliana, vamos esclarecer assim, que o aceitar é aquilo que ficou para trás, né, da nossa história, não aceitar a condição atual. Né? Não, é a aceitação da nossa história do passado. Não fugir, né? Porque não fugir aconteceu, né? A história existe. Exatamente. A gente usa muito isso dentro da PNL, que é assim, se é possível para um, é possível para o outro. Então, se foi possível para nós chegarmos até aqui, é possível para qualquer mulher. Verdade. Essa é uma verdade.
E meninas, saímos da live inspiradas para escrevermos outros artigos? Nossa, As donas da porra toda muitos. 2. Gente, por mim vai ter 3, até 4, um por ano. infinitamente, assim, vários artigos, porque eu amo escrever. É um prazer para mim escrever. E, poxa, depois de saber de tantas histórias tão grandiosas, tanto de nós 4 aqui, quanto as demais, foi chocante aquele dia. A gente saiu, né? Parecia que a gente tinha levado uma surra. Foi um choque, assim, que a gente tomou, porque a gente nunca acha que tanta coisa ainda acontece nos atuais dias, né? E a gente aprende cada dia mais, né? Acho que é isso. É isso, ó, nossa organizadora, coordenadora e chefe suprema, Juliana Serafim, tá falando aqui que a gente vai fazer o terceiro. Olha E as donas só, da porra hein? toda 3. Muito legal. Meninas, querem deixar uma mensagem final pra gente ir terminando a live? Eu acho que você poderia começar, né? Você só está conduzindo essa live e você está pouco falando. Então eu acho que agora sim, você já vai deixar a sua mensagem e aí cada uma vai falando. Senão você vai pular. Ai, gente, eu gosto tanto de ouvir vocês, assim, e fiquei tão animada em saber que talvez a gente consiga fazer uma reunião online com todas as coautoras para a gente trocar figurinhas e trocar ideias, assim. Eu fico tão encantada ouvindo vocês, ó. Ai, temos uma aqui, a Rosa tá falando assim, ó, vocês deixaram o vitimismo do outro lado da cerca e foram à luta e agora são donas da porra toda. Parabéns. Obrigada, Rosa. Olha, eu acho que a Rosa tem toda a razão, gente. É isso aí. Nós pegamos, jogamos esse negócio de vitimismo lá do outro lado, né? Sobe pra lá e vamos partir, né? Então, assim... Pra mim não tá atualizando Pode estar um pouquinho atrasado, Juliana. Às vezes ele é... É a Rosa Pinheiro que falou, Rosa né? Maria, Rosa Maria. Ah, não. Então não é. Rosa Maria. Eu fico muito, assim, ontem a nossa reunião durou quase 2 horas, né, meninas? Porque é tão bom, é tão fluido, né? É tão saudável, é tão sadio conversar, escutar, trocar. Porque olha só, eu acho que eu vou resumir, vou fazer minha mensagem final, senão eu fico falando igual papagaio aqui, né? Claro Dizer que o não. seguinte, que tem uma coisa que é muito importante, assim, que às vezes nós mulheres, quando estamos passando por um momento de sofrimento, a gente acha que só nós vivenciamos aquela dor, né? Eu tenho uma doença... bom, já vou falar que doença que é, porque depois ficam pensando um monte de outras coisas. Eu tenho endometriose, mas assim, gente, não adianta. Eu já tomei chá de tudo, já usei gotinhas, tudo que vocês pensaram eu já fiz. Enfim, whatever. Eu tenho endometriose profunda, então eu tenho um monte de sintomas, enfim. E quando eu descobri essa doença, eu achava que eu era a única no planeta com aquilo. Eu sofria, eu chorava, eu pensava, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Sabe aquelas loucuras, assim? E aí eu faço parte hoje de um grupo, quer dizer, eu faço parte desse grupo desde 2011, quando eu tive o diagnóstico. E esse grupo é um grupo de mulheres que se ajudam no vivenciar a endometriose. Isso me ajudou a entender que compartilhar as nossas dores pessoais, as nossas experiências, é ajudar a outra, né? É você mostrar para uma outra mulher que é possível tocar a vida, que é possível crescer, que é possível fazer as coisas. Então, acho que eu deixo a mensagem final aqui, dizer para quem ainda está, né, acompanhando a live, eu estou tentando ler aqui. A Ana Cláudia está falando que a live é maravilhosa, né? Para quem está ainda assistindo e quem vai assistir depois, né, porque a live vai ficar gravada, que é muito importante essa troca, né? Para você, mulher, saber que você não está sozinha. Existem mulheres que estão disponíveis a trocar contigo, a te fortalecer e te mostrar que existe um outro caminho. Acho que minha mensagem final é essa, meninas. Obrigada aí. Linda, linda. Quem vai? A próxima? Vamos pelos quadradinhos aqui. Então, eu acho que a mensagem principal foi o que eu acabei de falar
também. É que é possível, se é possível para um, é possível para todos. Eu acho que isso é uma frase de impacto muito grande. Todas nós chegamos até aqui por causa de dores, muitas de nós, para não generalizar, né? Nós chegamos até aqui através de dores e nós passamos por essas dores, nós lutamos contra essas dores e nós nos curamos ou estamos dentro de um processo de cura, né? Porque eu falo que enquanto a gente não fechar os olhos e partir para um outro plano, a gente vai carregar dores. Então, a gente vai ter problemas, vão ser desafiantes, alguns nós vamos saber lidar de forma mais leve, outros não vão ser tão fáceis, mas tudo é possível, contanto que a gente pare, assuma a autorresponsabilidade, nós sejamos os condutores da nossa vida, e aí a gente consegue olhar para um futuro diferente. Então, eu acho que, assim, é sair do vitimismo e assumir, colocar os 2 pés no chão e falar assim, eu estou aqui, eu estou presente, eu quero mudar, eu vou mudar, não importa qual dor que vai vir, que vai emergir. Então, é possível uma mudança, sim. Muito legal. Legal. Parabéns. Então, vou ser a próxima aqui. A mensagem que eu queria deixar é parecida com a minha última resposta, mas é que a gente é capaz de mudar a nossa história, né? Então, independente do nosso passado, independente do nosso presente, né? A gente pode mudar a nossa situação. E um questionamento que eu queria deixar é que muitas das mulheres que eu trabalho e muitas mensagens que às vezes eu recebo aqui pelo Instagram, né? As pessoas perguntam, mas eu tenho tantos anos, você acha que dá para eu mudar de país, que dá para eu começar a empreender, que dá para eu, né, eu ter filho aos 40, enfim. E eu vejo muitas mulheres fazendo esse questionamento, e aí eu queria fazer um questionamento de volta. Vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma travada. Sim. Estava toda parada. Prestando atenção, Júlia, tá interessante. Acho que quantos anos de vida você tem pela frente, né? Quanta vida você tem para ser vivida. E a maioria das pessoas, quando me perguntam, elas têm ali mais 20, 30, às vezes mais 40 anos que a gente vai ter de vida ativa, né? Então, a gente não precisa fazer uma faculdade e morrer trabalhando com uma coisa que a gente não gosta. Né? A gente não precisa se acostumar com o que a gente tem hoje. A gente pode e deve juntar essa coragem para ir atrás do que a gente quer, porque é muita vida, né? Muita vida que a gente tem ainda pela frente. Então é essa mensagem que eu queria deixar. Muito Parabéns. bom, muito bom, muito bom, muito bom. Olha a responsabilidade, Marília. Não, é sempre assim, né? Bom, a mensagem... É sempre a última. Mas eu falei até na nossa reunião que que todas nós nos conhecemos, e eu falei, gente, a minha história, os últimos serão os primeiros, né? E aí depois eu tava chorando, tava todo mundo aquela situação, eu falei, meu Deus, olha o auê que eu causo, gente. É sempre assim, né? Mas vamos lá, minha mensagem final é que o teu presente, o teu passado não determina o teu futuro. Por quê? Você pode e deve sempre buscar o melhor, né? Se colocar ali em primeiro lugar, se amar, o autocuidado, o quanto é importante quando nós mulheres temos, né, a questão de se olhar mesmo internamente, se olhar com carinho. Quantas vezes a gente não tem aquela responsabilidade de dar apoio aos outros, mas quantas vezes nós nos acolhemos? É isso que eu percebi para mim. Quantas vezes eu ajudei pessoas com palavras lindas, abraços, me colocando à disposição, mas quantas vezes, de verdade, eu fiz aquilo para mim? Então, a mensagem que eu deixo é: cuide-se, se ame e viva, porque o futuro é brilhante e a vida é linda. Muito Né? bom, muito bom, muito bom, gente. Muito bom, amei, amei, amei. Amei também. E acho que a gente tem muitos assuntos ainda para conversar. Eu acho que as nossas lives serão fantásticas
Para quem está Sim. assistindo, quarta-feira a gente tem mais 4 autoras, coautoras, né? No mesmo horário, às 20 horas de São Paulo. E aí, claro, a gente vai divulgar nos nossos stories e nas nossas redes sociais. E sexta-feira nós teremos mais uma live com mais 4 autoras, ou seja, teremos muitas histórias lindas para compartilhar com vocês. Teremos muitas emoções. E teremos em breve, né, meninas, o livro físico para vocês adquirirem, para vocês se deliciarem em todas essas histórias, em todas essas linhas escritas com tanta emoção. Muito obrigado para quem ficou com a gente até agora. Obrigada, gente. Ju. Olha, a gente tinha Juliana. colocado se colocar apenas 1 hora, quase 1h30 de live. A gente nem vê passar. Né? Não fomos derrubadas. Não fomos derrubadas. Não fomos derrubadas. Porque somos as donas da porra toda, né? É verdade. Exato. Verdade. E nós estamos aqui, é bem provável, nós estamos esperando só a sinalização, mas é provável que a gente venha novamente, fazendo novas lives, não sei se com o mesmo quarteto, Gente! nós vamos alterar os quartetos. Minha mãe tá falando que nós somos maravilhosas. Ai, mãe, que te amo! Ai, Nós vamos contar muitas histórias ainda. Muitas. obrigada a todas vocês e a todos que ficaram acompanhando aqui a live. E quem acompanhem as tiver demais. E quem tiver interesse, entrar em contato com as coautoras, gente, é só mandar mensagem pelo direct, né? Quiser mais informações sobre o livro, sobre a editora literária, né? Qualquer informação, só procurar a gente no direct que a gente responde para vocês, tá bom? Meninas, Exatamente. um beijo para quem ficou aí. E a gente se vê quarta-feira com mais 4 coautoras. É isso. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.